O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós, aqui na sua versão em vídeo, mas as entrevistas apenas em áudio você vai continuar encontrando nos principais agregadores de podcasts e também no site da Clima Tempo. Nesse mês de outubro de 2021, nós ouvimos falar muito nas conferências globais que vão definir os compromissos para deter o aquecimento global, as mudanças mais drásticas do clima nas próximas décadas. No começo de novembro, nós vamos ter aí a COP16 em Glasgow, na Escócia. Mas antes de acontecer a COP26, nós tivemos a COP15 da biodiversidade. Ela aconteceu na semana entre os dias 11 e 15 de outubro. Essa foi a 15ª reunião para discussão sobre a preservação da biodiversidade do planeta. Entender esses problemas que a mudança climática e o aquecimento global causam na biodiversidade do planeta e propor soluções para diminuir as perdas da nossa biodiversidade é um ponto fundamental para que nós tenhamos um planeta mais sustentável para vivermos daqui a 30, 40, 50 anos. A primeira parte da COP15 terminou no dia 15 de outubro de 2021 e reuniu representantes de quase 200 países, né, na cidade chinesa de Kunming. Mas para entender melhor o significado da abrangência da COP15, o podcast O Clima Entre Nós tem o prazer de conversar agora com o professor Braulio Dias. Ele é membro da Rede de Especialistas de Conservação em Natureza, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, ex-secretário executivo da Convenção da ONU sobre Biodiversidade Biológica e ex-secretário nacional da Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Professor Braulio Dias, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigado por sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, Juscelia. Bom, professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que é que nós entendemos por biodiversidade. Então, biodiversidade é um conceito que reúne todas as formas de vida que existem no nosso planeta. E pelo que a gente sabe, vida só existe no planeta Terra, né? Pelo menos de forma comprovada pela ciência. E aí nós incluímos toda a diversidade de espécies que existem, espécies de plantas, animais, fungos, algas, micro-organismos, etc. Mas também toda a variabilidade genética que diferencia as populações dentro das espécies, né? E que dá suporte para os trabalhos de melhoramento genético na agricultura, para desenvolver novas variedades, novas cultivares de plantas e novas raças animais. E também inclui a diversidade de ecossistemas que temos no mundo, né? E, além disso, inclui o conceito de serviços ecossistêmicos, ou como chamamos aqui no Brasil, serviços ambientais, que são resultantes das funções ecológicas dos ecossistemas e que provém benefícios para a humanidade e para a economia, né? Então, mais ou menos metade do PIB do Brasil e de todos os países do mundo é totalmente dependente desses serviços ecossistêmicos. Estamos falando em reciclagem de nutrientes que dá fertilidade para os solos, estamos falando em polinização das flores por abelhas e outros animais. Aqui no Brasil, 3/4 de todas as espécies cultivadas dependem da polinização por animais, e esse é um serviço ecossistêmico que foi avaliado em cerca de 43 bilhões de reais por ano, que é um benefício que os agricultores brasileiros recebem gratuitamente prestados pela natureza. Tem também o chamado controle biológico de pragas, né, feita por animais predadores, insetos como vespas, joaninhas, passarinhos, morcegos, etc., né? Existe uma série de outros serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, a produção de oxigênio. Então, quando a gente respira todo dia, o que nós queremos? Oxigênio.
E que vem, nós tiramos do ar. Mas de onde vem esse oxigênio? É produzido pelas plantas e algas a partir do processo da fotossíntese, né? E todo dia nós temos que beber água. Então, a água, na sua quantidade e qualidade, é regulado pelo ciclo hidrológico. E essa água, né, que cai na forma de chuva, passa pelos ecossistemas e pelos solos e é filtrada. Então, os ecossistemas são uma parte muito importante no ciclo da água e responsáveis pela oferta de água de qualidade para nós. E nós estamos sofrendo hoje no Brasil uma crise hídrica sem precedentes, né? Além do mais, nós temos que nos alimentar várias vezes por dia. A comida não vem do supermercado, desculpe contradizer muita gente que pensa assim, né? Então, esses alimentos vêm da biodiversidade, são plantas, são animais, são cogumelos e outros organismos que são ou extraídos da natureza, né, como, por exemplo, um açaí, né, ou então são cultivados, né? Então, e além do mais, frequentemente a gente precisa de remédios ou de vacinas, como estamos precisando agora durante essa pandemia. E esses remédios e vacinas são desenvolvidos a partir de espécies da biodiversidade, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que foi publicada há um mês atrás por pesquisadores da Unesp e da Universidade de São Paulo descobriu uma molécula extraída do veneno da jararacuçu, que é uma cobra venenosa grande, que tem a propriedade de inibir a reprodução do vírus do coronavírus, da Covid-19, né? Então veja, é uma solução que vem aí para a Covid, desenvolvida a partir da biodiversidade. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento biotecnológico e poderá ser a base para a economia do futuro, que a gente chama de bioeconomia, né? Então são produtos, por exemplo, o etanol, né, faz parte dessa economia, né? Nós já temos indústrias no Brasil que produzem plásticos biodegradáveis a partir do etanol, né? Então, isso são todos aspectos da bioeconomia. Então, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando disso tudo, né? E da mesma forma com que estamos todos preocupados com as mudanças climáticas, que estão promovendo eventos climáticos extremos na forma de secas mais longas, mais severas, ou então eventos de chuva muito forte, como tem caído na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro durante o verão, né, causando grandes inundações, a biodiversidade está sofrendo uma grande crise, né? As pessoas não veem isso porque a maioria das pessoas vivem nas cidades, né? E a biodiversidade está lá no mato, está lá na Amazônia, está lá na Serra do Mar, na Mata Atlântica, está no meio do Cerrado, e no meio do Pantanal e assim por diante. Então, quem mora nas zonas rurais tem um convívio diário com a biodiversidade. Quem mora na zona urbana tem um convívio muito menor, né? E o que está acontecendo? A biodiversidade está desaparecendo por causa do desmatamento, né, que continua, e o Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de desmatamento. A gente representa cerca de 1/3 de toda a área desmatada no mundo a cada ano, né? E as queimadas, né? O ano passado tivemos incêndios horrorosos no Pantanal do Mato Grosso, né, que queimou cerca de 1/3 do Pantanal, né? E além disso, poluição das águas, né? Também a contaminação dos solos, né, por resíduos sólidos, e a introdução de espécies exóticas invasoras, que são espécies trazidas de outros continentes e que acabam virando pragas e pestes aqui no nosso país. Então, esses são os problemas que estão promovendo a destruição da biodiversidade. E se a gente não conseguir reverter esse problema,
nessas próximas décadas agora, nós vamos perder mais de 1 milhão de espécies, né? Então, é um fenômeno de grande escala. E isso tudo causado por mudanças no uso da terra e da água. Em cima disso, a gente tem que colocar as questões, os impactos que estão vindo com as mudanças climáticas, que também impactam a biodiversidade, né? Por exemplo, nos países de clima temperado da Europa e da América do Norte, os animais, que são móveis, eles estão migrando para o norte, tá? As plantas têm raízes, estão fixas na terra. Então está havendo um descompasso entre a fenologia das plantas e a fenologia dos animais. Então, quando uma planta floresce na primavera na Europa, os seus polinizadores ainda não emergiram ou já migraram para outras regiões. Então, essas plantas ficam sem polinizadores, né? No Canadá, por exemplo, o governo canadense está promovendo a migração das árvores. Eles estão transplantando árvores para as regiões mais para o norte, né? Então, esse problema está acontecendo muito mais rápido nas regiões temperadas e polares, né, onde a mudança climática é mais intensa, né? Mas estamos presenciando isso também aqui no Brasil. A biodiversidade é duplamente afetada pelos padrões insustentáveis de uso da terra e das águas e pelas mudanças climáticas, que vão ficar cada vez mais importantes, né, seus impactos. É importante que as pessoas saibam que, por seleção natural, a maioria das espécies se reproduz por reprodução sexuada. Então você precisa um pai e uma mãe. E isso produz uma prole com maior variabilidade genética. A gente pode ver isso nas nossas famílias. Você não acha dois irmãos iguais, dois tios iguais, né? Então, essa variabilidade genética aumenta as chances das espécies enfrentarem as incertezas do planeta Terra. São incertezas relacionadas à heterogeneidade das paisagens terrestres e aquáticas e à imprevisibilidade do tempo. Então, apesar de a gente ter no último 1 milhão de anos, pelo menos, um clima mais estável comparado com o que era, né, há mais tempo atrás ainda, na verdade o clima da Terra é bastante variável e essa é a solução desenvolvida pelas espécies. Então, biodiversidade deveria ser visto como um seguro. É a solução que o processo de seleção natural encontrou para dotar as espécies com maior capacidade de se adaptar às mudanças ambientais e climáticas. E agora nós vamos ter que, nessa vida que nós temos aqui, quando a gente fala numa queimada de grande extensão como essas que nós tivemos em desmatamento, significa que você está tirando, inclusive, o habitat natural e a forma de reprodução de muitas formas de vida. Então, aqui você no Brasil, passa a não ter mais condições, né? Aqui no Brasil, as expectativas, as modelagens matemáticas feitas mostram que várias regiões do Brasil vão apresentar climas mais secos, né? O Nordeste, por exemplo, que é um clima semiárido, num futuro próximo vai ter um clima mais desértico, né? E mesmo em regiões que têm bastante umidade, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, vão ficar mais secas. Então, hoje em dia, quando a gente tem incêndios em florestas no Brasil, na maior parte das vezes são incêndios rasteiros, que queimam os capins e chamuscam as copas das árvores. Num futuro próximo, com o avanço da mudança climática, nós vamos ter grandes incêndios de copa de árvore, como a gente vê na televisão nos incêndios na Austrália e na Califórnia e na Península Ibérica. Serão incêndios de grandes proporções que a gente nunca viu aqui no Brasil e nós não temos nenhuma condição de enfrentar esse tipo de incêndio, né? Então a situação vai piorar muito ainda. E aí isso implica numa perda ainda maior de biodiversidade. Com certeza, né? Com certeza. E a gente nem sabe quanta biodiversidade a gente tem. Hoje em dia nós temos cerca de 50 mil espécies de plantas, algas e fungos catalogados cientificamente e temos cerca de 120 mil espécies de animais catalogados.
mas as estimativas dos cientistas é que isso deve representar menos de 10% de toda a biodiversidade que existe no Brasil. A cada dia que passa, uma espécie nova de animal é descrita no Brasil, e a cada 2 dias, em média, uma espécie nova de planta é descrita no Brasil. Nesse ritmo, que é um ritmo bastante bom de avanço da ciência, vai demorar entre 800 a 1000 anos para a gente descrever toda a biodiversidade do Brasil. Bom, dá para a gente ter uma leve noção, então, né, do que é a importância da gente ter que conversar agora como gente grande. Nós dependemos disso, que é a biodiversidade, para continuar vivendo nesse planeta. Bom, professor, nossa, acabou de terminar aí, então, a Conferência Global, a 15ª Conferência Global pela Biodiversidade, e ela antecede a COP26, né, que depois nós vamos discutir mais ainda todas essas, o que todos os países, né, vão acordar para a gente conseguir fazer esse plano de deter esse aquecimento global em 1,5 grau. Né? Bom, eu queria que o senhor comentasse um pouco da participação do Brasil na COP15. Nós tínhamos algumas lições de casa para fazer de COPs anteriores. Então, eu queria que o senhor comentasse como foi a participação do Brasil. Fizemos a lição de casa ou estamos em recuperação? Primeiro, tem que se dizer que o Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo, portanto, nós temos uma grande responsabilidade. O Brasil avançou muito na agenda de biodiversidade desde a Rio 92. Então, nesses últimos 30 anos, o Brasil fez bastante da sua lição de casa, avançou em políticas públicas, criação de áreas protegidas, programas para salvar espécies ameaçadas de extinção, programas de controle de espécies exóticas invasoras, e proteção de ecossistemas mais vulneráveis, como os recifes de coral, que são mais vulneráveis a mudanças climáticas e assim por diante. Então, houve esses avanços, né? Mas o atual governo, infelizmente, até agora, não vem apoiando essa agenda de biodiversidade, né? E o atual governo não entende a importância da natureza, a importância da biodiversidade. Esse problema não começou apenas nesse governo. Desde o início da crise econômica, em 2014, tem havido, a partir de 2015, um processo de redução de investimentos em meio ambiente e um processo de redução em investimento em ciência. Então, não é assim que a gente vai conseguir avançar para enfrentar esses problemas ambientais complexos como mudanças climáticas e biodiversidade. Bom, houve uma perda de credibilidade internacional, né, do Brasil na área ambiental. Felizmente, isso tem mobilizado setores da academia, da sociedade civil, do judiciário, e em parte no legislativo e em parte no setor empresarial, para pressionar o governo a dar mais atenção para as questões ambientais, né? Então, a gente tem visto, desde o início do ano passado, um movimento crescente de pressões sobre o governo brasileiro, né? E nós fizemos, durante o ano passado e início desse ano, algumas reuniões de consulta junto a especialistas da academia, da sociedade civil e representantes de empresas. Essas consultas foram promovidas pelo CEBEDES, que é o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, com sede no Rio, e pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, também sediada no Rio. Então a gente convidou o Itamaraty para participar dessas discussões, e o Itamaraty se mostrou bastante aberto para receber contribuições. Então isso foi um sinal muito positivo, né? A COP15 só pode acontecer quando todas as reuniões preparatórias tiverem concluído. Então a COP15 finaliza as negociações e aprova decisões, e a CDB trabalha com decisões baseadas em consenso. Então você tem que conseguir que todos os países apoiem.
e são 195 países que são membros da CDB, mais uma região econômica, que é a União Europeia, né? Então, não é fácil uma negociação com quase 200, né, entidades, né? E não são só os governos, participam dessas COPs, dessas negociações, representantes das academias, da sociedade civil, do setor privado, né? Então são reuniões grandes que reúnem milhares de pessoas, reuniões muito complexas. Então, agora em setembro foi concluída a terceira reunião do grupo de trabalho aberto, criado especialmente para negociar o novo plano estratégico global de biodiversidade, né? Então, essa negociação foi prejudicada por causa da pandemia, mas foi retomada, mas só em formato virtual. Então, em formato virtual, não se consegue fechar as negociações, porque nas reuniões presenciais, além das negociações em plenário, são feitas reuniões noturnas em grupos de trabalhos pequenos, a porta fechada. E ali o pau quebra, né, entre as delegações, né? E geralmente você chega a consensos em altas horas da madrugada por esgotamento físico e mental dos delegados representantes dos países, né? Porque não é fácil, porque cada país tem interesses diferentes, isso é natural, né? E dentro de um país existem conflitos de interesse também entre os diferentes setores da sociedade e da economia, né? A gente terminou essa terceira reunião e o bom é que todos os países colocaram na mesa suas propostas. Então, o que está em discussão? Essa nova agenda prevê uma agenda para 30 anos, não para 10, 30 anos, e prevê, então, 4 objetivos de longo prazo, né? E complementados por 10 objetivos de médio prazo, para 2030, associados aos ODS. E, além disso, existe uma proposta de 21 metas de ação, né? Então, é isso que nós estamos negociando. O que eu posso te dizer é que o Itamaraty contribuiu com propostas para praticamente todas essas propostas de objetivos de longo prazo, de médio prazo e metas de ação. Existem propostas do Itamaraty. Eu posso te dizer que a maioria dessas propostas são propostas bastante construtivas, tá? Então, isso eu acho que é bastante alentador para todos nós, né? Professor, quais seriam assim as principais pontos dessas propostas que o Brasil realmente vai se comprometer? Eu queria saber o seguinte, porque assim são muitas pedras de sapato de todo mundo, né? Porque quando a gente está falando de biodiversidade, tudo bem, o Brasil tem a maior parte, né, aí no planeta, mas os outros dependem de nós também. Nós dependemos do que tem em outros lugares, né? Então, claro. Quer dizer, realmente tem que entrar num comum acordo aí, só que assim, eu fico fazendo a seguinte analogia, como se o PCC fosse a reunião dos cientistas, e agora a gente tem a reunião dos políticos para decidir na prática. Então, nós temos um órgão semelhante ao IPCC para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. É o IPBS. É o painel intergovernamental de ciência e política para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Foi aprovado em 2012, numa reunião no Panamá, né? E vem produzindo relatórios, né, que está nos ajudando para alcançar consenso. Só que as decisões nas convenções internacionais não seguem apenas o que os cientistas propõem, né? Porque são reuniões de caráter político, né, negociadas por representantes de governos, né, que defendem os interesses de cada país, né, o que é legítimo. Sim, né? Sim. E aí você tem interesses econômicos, né? Você tem interesses sociais. Existe, por exemplo, uma disparidade entre a situação dos países desenvolvidos, né,
onde as populações humanas estão em decréscimo, onde toda a infraestrutura já foi construída nesses países, né? E tudo que eles queriam desmatar no passado, eles já desmataram, e agora eles estão reflorestando. E se você olha o resto do mundo, os países em desenvolvimento, é o contrário. As populações humanas estão crescendo, as cidades estão crescendo, a área ocupada pela agricultura está crescendo, agricultura e pecuária, né? Os projetos de energia, mineração estão aumentando, né? Então, são interesses legítimos dos países em desenvolvimento, né? E várias pessoas aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento falaram, não, mas os europeus, americanos, os japoneses já destruíram sua natureza no passado e ficaram ricos com isso, ficaram desenvolvidos. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Porque nós temos que aprender com as lições dos outros, nós não podemos repetir os mesmos erros, né? Então, nós temos que fazer melhor, a gente tem que reduzir a destruição da natureza ao mesmo tempo que a gente tenta atender às demandas sociais e econômicas. Então, e é por isso que o Brasil sediou a Rio 92, né, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que é onde foi acordado a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade, né? E 20 anos depois, o Brasil sediou a reunião da ONU chamada Rio+20, né, também no Rio de Janeiro, em 2012, que foi a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. E dessa reunião saiu um documento que serviu de base para as negociações que continuaram depois na sede da ONU em Nova York e que resultaram nos ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil é um ator-chave em toda essa questão de como conciliar os interesses entre a conservação e o desenvolvimento econômico. Não é fácil, todos os países vivem esses conflitos. Agora, dentro de cada país, você tem pessoas que entendem que para promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não basta ter crescimento na produção de alimentos e na produção industrial, se você está destruindo e poluindo o meio ambiente, com isso você vai piorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente continuar nesse ritmo destruindo a natureza e tratando a natureza de uma forma não sustentável e com um comércio ilegal, certamente nós vamos ter mais pandemia. Quanto que custa, né, para a economia dos países do mundo essa pandemia? É um custo monstruoso. Qual é o custo de conservação da natureza? É 100 a 1000 vezes menor do que o custo de uma única grande pandemia, né? Então, a gente tinha que ser mais racional, tinha que tomar decisões baseado no bom senso, na ciência, né? E saber conciliar melhor as necessidades de proteção e restauração da natureza com as necessidades legítimas de geração de emprego e renda, né? E maior produção de alimento, de energia, etc. Então, esse é o desafio, né? E tá muito cedo para saber qual vai ser o resultado final que será alcançado na segunda parte da COP15 em Kunming, na China. O que o senhor poderia dizer para as pessoas comuns, né? Como é que elas podem ajudar a proteger a biodiversidade? Porque uma pessoa comum, porque nós estamos falando em reuniões de políticos, dos economistas, dos cientistas, né? E nós temos as pessoas comuns, elas são afetadas e elas precisam fazer parte de toda essa mudança da nossa vida que a gente precisa fazer para conseguir fazer com que esse planeta ainda nos caiba, né? Daqui a 30, 40, 50 anos. Com certeza. Qual é o recado? Com certeza. As pessoas costumam apontar o dedo, né, criticando governos e empresas privadas como os culpados pela destruição da natureza. Mas os culpados somos todos nós. Porque se as empresas produzem produtos, quem compra esses produtos?
somos nós, consumidores. E se a gente olhar a Constituição brasileira, no artigo 225, que é o artigo sobre o meio ambiente, lá está dito muito claro. Lá está dito que o meio ambiente é um bem comum de todos e que todos têm direito a gozar de um meio ambiente saudável, né? E diz mais ainda que a responsabilidade pela proteção do meio ambiente é de todos. Está dito lá com todas as letras, né? Então, as pessoas acham que ações individuais não fazem diferença. Fazem. Basta você somar as ações de todo mundo. Então, nós temos que começar pelo consumo. Nós temos que praticar o consumo responsável, né? Será que a gente precisa desse produto novo? Será que a gente precisa dessa quantidade? O desperdício de alimento no Brasil e no mundo é de mais de 40% de tudo que é comprado e levado para a mesa, né? É um desperdício muito grande, né? Consumimos produtos que causam prejuízo ao meio ambiente, como os plásticos, né? Se tem tanto plástico poluindo os rios e os mares, quem é que comprou aqueles plásticos, né? Fomos nós, né? Então, o consumo responsável é parte da saída, tá? Então, essa é a primeira coisa que cada um deveria praticar. Depois, cada um deveria pensar o que pode fazer no seu entorno, na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu clube. O que pode fazer para melhorar? Você pode plantar árvores, né? Você pode ajudar a recolher o lixo. Não dá para imaginar um serviço de limpeza pública que consiga dar conta se cada um de nós continuar jogando lixo à torta e direito. Então é preciso ter um descarte apropriado para o lixo. É preciso pensar nos 4 R's, de reduzir consumo, reutilizar, né? Eu lembro, no meu tempo de criança, a roupa de um irmão passava para o irmão mais novo e assim por diante. Hoje em dia não, você vai comprando roupa nova e vai descartando, né? Então, reutilização, reciclagem, né? As religiões do mundo todas têm origem associada com a natureza e valorizam o plantio de árvore. E dizem que durante a vida cada fiel deve plantar pelo menos uma árvore. Nós tínhamos que convencer o Papa Francisco e outros líderes religiosos a aumentar essa receita. Cada um deveria plantar centenas de árvores durante a sua vida, né? E com isso melhorar a qualidade do ar, né? Porque essas árvores produzem oxigênio, transpiram, né? E filtram a sujeira do ar, né? E nós podemos fazer uma série de atividades, por exemplo, as escolas, né? Na Índia, por exemplo, tem uma ONG chamada, a sigla é CCEE. Ela é uma ONG criada para promover a educação ambiental nas escolas. Eles trabalham com milhões de alunos. Tudo na Índia é em escala enorme, né? E é fantástico o que eles conseguem fazer nas escolas. Quer dizer, as escolas, além de ficar aprendendo um pouquinho de biologia, de ciência, os professores deveriam receber orientação para dar aulas práticas para os alunos, né? Então, como que os alunos podem praticar e aplicar essa ciência que eles aprendem? No jardim das escolas, nas praças públicas da cidade onde eles vivem, né? Então, é possível fazer um trabalho enorme. Por exemplo, o Japão, nos últimos 15 anos, tem publicado relatórios nacionais sobre a situação da biodiversidade no Japão, com dados coletados pelos alunos das escolas primárias e secundárias do Japão, em todos os municípios do Japão. Tá? Negócio fantástico, né? Alguém podia liderar uma coisa desse tipo aqui no Brasil, quer dizer, botar essa criançada toda para coletar informação sobre a biodiversidade. Com isso, eles vão ter um contato maior com a natureza, entender melhor sobre a natureza, né? Então, tem muita coisa que se pode fazer, né? Os ODS, nós temos um ODS dedicado a cidades sustentáveis e uma das metas é aumentar a quantidade de área verde dentro de cada cidade. Isso cada
cidadão, cada bairro pode ajudar, né, para que a gente resolva essa situação. E se a gente imaginar, professor, que quando a gente começou essa conversa sobre o que as pessoas podem fazer, o senhor deu a primeira dica do primeiro R, é o repensar. É o repensar. Como é que você atua nessa tua vida, né? Repensar o que você usa, como você usa, o que você come. Nós temos que repensar a nosso modo de vida para conseguir esse país mais sustentável. E aí, então, esse é o desafio maior, que é a mudança de comportamento. Esse é o maior desafio. Esse é o nosso maior desafio, mas assim, é agora que a gente precisa repensar. Então você tem que repensar, e isso a gente faz com educação, né? E aí, meu caro ouvinte, eu espero que essa conversa que eu tive agora com o professor Braulio Dias o ajude a repensar a sua forma de vida. O que você está fazendo, como é que você está vivendo agora nesse planeta. E mais ainda, te ajude a repensar o que você pode fazer, né, para quem vai ficar neste planeta daqui a 30, 40, 50 anos. Eu costumo falar exatamente isso. Imagine que você tenha um filhinho, um neto, que tem agora 5, 6, 10 anos de idade. Se nós não atuarmos, mas com muita veemência e com muita consciência nesses próximos 10, 20 anos, vocês podem ter certeza, quando ele tiver 50 anos, lá nos anos 2050, 2060, ele não vai encontrar os mesmos bichos nem as mesmas plantas que você está podendo ver hoje. Depois ele vai ter que ver em vídeo, sabe? Olha lá, tinha aqueles vídeos, documentários legais. Esse é um dos critérios básicos do conceito de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você deve manter a oferta de natureza e recursos naturais para essa geração e para todas as gerações futuras. Exato. Para que elas tenham as mesmas oportunidades que você teve e que seus pais e avós tiveram. Então é isso. Então, professor Braulio, eu agradeço muitíssimo essa conversa extremamente instrutiva. Eu espero, caro ouvinte, que isso tenha servido de alerta, de ajuda para você repensar, né, a vida que nós temos aqui neste planeta. Depende de nós agora, muito depende de nós, né? Então é a gente que precisa mudar. Repense, reutilize. Biodiversidade, como o professor disse, é o nosso maior bem, né? E aí está incluído, né, todas as formas de vida desse planeta, certo? Você inclusive. O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço muito a sua escuta. Espero que isso tenha sido uma informação prazerosa para você. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até uma próxima.